Quero saudar todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom, mais uma vez, estarmos reunidos em seu nome, nesse domingo abençoado que o Senhor nos concedeu. Um dia quente, mas um dia também agradável para estarmos reunidos em seu nome. E é por isso que você veio, e é por isso que em muitos lugares a igreja está reunida nesse momento. Então nós vamos adorar o nosso Deus com gratidão, dizendo a Ele, através de uma oração, dessa gratidão que temos no nosso coração, de podermos estar aqui neste lugar e podermos desfrutar da Sua santa presença entre nós. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, amado Deus, por estarmos reunidos em Teu nome nesta noite. Obrigado, a Deus, porque Tu nos proporciona um tempo, ó Deus, em que podemos chegar na Tua casa, ó Deus, e podemos juntos ter comunhão. E mais do que a comunhão, ó Deus, sentirmos e termos a Tua presença neste lugar, ó Deus. Obrigado, Pai amado, pelas nossas vidas, obrigado pelos irmãos que já chegaram, pelos que ainda estão a caminho também, ó Deus, que seja este um tempo, ó Deus, de grande alegria para todos quantos aqui chegarem, Senhor Deus, para todos quantos estão nos acompanhando também, ó Deus, que possam receber, ó Pai, a Tua bênção, ó Deus, o Teu cuidado e a direção do Teu Espírito Santo sobre suas vidas, falando-lhes aos corações, ó Deus. Pai querido, nós estamos reunidos, ó Deus, porque precisamos de Ti, Senhor Deus, e é por isso que chegamos neste lugar. Receba toda a nossa adoração, é o que pedimos agora, e entregamos a Ti estes momentos, ó Deus, porque eles foram preparados, ó Deus, para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que oramos assim. Amém, Senhor, amém. Creio que não temos ninguém que nos visita hoje, mas temos os nossos irmãos, né, que estão aqui, e é muito bom nós podermos ter comunhão como igreja. Então a nossa saudação a todos que estejam, realmente são todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar o hino Estou Seguro. Esse hino fala justamente do nome, já diz tudo, estou seguro. Você está seguro nos braços, está seguro pelo Senhor? Então é muito bom que nós podemos sentir isso, né? E podemos cantar também desta maneira, adorando ao nosso Deus. Nos coloquemos de pé enquanto os irmãos estão se dirigindo aqui para nos acompanhar também com os instrumentos. Quando a gente que toca, a gente tem que dar introduçãozinha, vai meio direto, né? Vai, então. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Descansei em mim, protegido, descansando no poder de Deus. Descansando. Os eternos braços do meu
Deus. É isso mesmo? É dessa maneira que você crê que pode descansar plenamente no poder de Deus, em meio às turbulências, em meio àquilo que a vida nos proporciona? Nós vamos orar mais uma vez e vamos colocar as nossas vidas, a vida da nossa igreja, os nossos irmãos que estão ao redor do mundo, num certo sentido, podemos até expressarmos dessa maneira, porque luta sem cessar, como cantamos, muitos estão passando. Luta sem cessar, hei de atravessar. Você tem essa confiança plena, então nós vamos estar agora orando ao nosso Deus, orando, pedindo, rogando a Ele que abençoe as nossas vidas como igreja e aqueles que estão justamente passando por esse tempo de adversidade. Nós vamos orar, eu vou pedir que esteja nos conduzindo, nos dirigindo essa palavra de oração. Eu vou pedir para o nosso irmão Edson, se coloque de pé, e eu agradeço e peço a Deus, interceda. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te damos graça, Pai, por este momento onde podemos estar em Tua presença, Senhor, te adorar, te louvar, Pai, cultuar o Teu santo nome, Pai. Pedimos, Pai, também pelos nossos irmãos, Pai, aqui no Francisco Beltrão, Pai, no Paraná, no Brasil, Pai, pelo mundo afora, Pai. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando a cada um, Pai, venha estar segurando na mão de cada um, Pai, nas lutas que cada um está passando, nas dificuldades, Pai, nas adversidades que eles estão passando, Pai, te damos graça por cada vitória que o Senhor tem dado à Tua igreja, Pai, aos nossos irmãos em Cristo, não somente da Igreja Batista, Pai, mas das várias igrejas, Pai, pelo mundo afora, Pai, que também tem enfrentado lutas, Pai, igrejas, Pai, que tem passado dificuldades, Pai, para pregar a palavra, Pai, estão sendo, Pai, impedidas, Pai, de manifestar, Pai, plenamente, Pai, com liberdade o Seu Evangelho, Pai, mas rogando ao Teu nome santo, Pai, que eu peço que Você venha estar fortalecendo, Pai, esses irmãos em Cristo, Pai, fortalecendo a Tua igreja também em oração, em intercessão, Pai, também, Pai, providenciando, Pai, a saída, o escape para cada servo Teu, Pai, que está neste momento, passando por uma luta, Pai, seja no campo de batalha, Pai, pregando a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha com cada um de nós, Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como denominação, nós hoje estamos também celebrando uma data importante. O Trabalho Batista é um trabalho cooperativo, e como o nome já diz, as igrejas batistas se unem para levar o Evangelho através da cooperação denominacional. E hoje então é o dia que nós chamamos de dia do plano cooperativo. Nós temos um pequeno vídeo, eu vou pedir que seja colocado agora para que nós também possamos acompanhar na palavra do nosso diretor da Convenção Batista Paranaense, pastor Isaías Quirino, falando a respeito do plano cooperativo. Vejamos e ouçamos. A nossa força é maior quando nos juntamos como povo de Deus. Uma prova disso é o plano cooperativo, um bom exemplo para nós. Quando sua igreja contribui com o plano cooperativo, elas têm investido no trabalho e no sustento de missionários e também investido em projetos que impactam a sociedade, tornando assim a denominação batista cada vez mais relevante e possibilitando o avanço do Evangelho em todo o nosso estado. Neste ano, temos uma novidade. Você pode emitir o boleto do plano cooperativo diretamente no site, pelo sistema Kairos. Basta clicar neste card que está aparecendo na tela para saber mais sobre esta nova ferramenta a serviço dos batistas paranaenses. O quarto domingo de outubro é o dia especial do plano cooperativo comemorado pelos batistas brasileiros. Eu quero aproveitar para agradecer a você, meu querido obreiro, querida igreja, que tem sido fiel e cooperante com o plano cooperativo da Convenção Batista Paranaense. E quero desafiar a que mesmo em tempos difíceis, continue firme e constante nesta obra que Deus deu a cada um de nós para fazê-la. Que Deus o abençoe. É muito bom como igreja a gente poder dizer, somos cooperadores, participamos do sustento da obra batista do nosso querido Paraná, no nosso Brasil e no mundo, porque o plano cooperativo ele não se restringe
apenas ao estado do Paraná. Ele vai muito além. Quando nós olhamos a grandeza do alcance do plano cooperativo, ele avança mundo afora, levando também a esperança de Cristo Jesus, aquele que nos ama e ama a todo perdido que está sobre a face da terra. Por isso que é bom nós também sermos agradecidos a Deus, gratos a Deus, porque como batistas nós temos essa visão denominacional da cooperação, e nós vamos orar a Deus e agradecer pela vida desta igreja, que Deus continue nos sustentando, dando os recursos, provendo os recursos a nós como igreja, para que nós possamos sim continuar fazendo parte da cooperação denominacional, sustentando a obra de Deus pelo mundo afora, como acabamos de falar. Vou convidar para estar orando agora a irmã Cleonice, agradecendo a Deus, porque eu creio que como batista ela entende o que significa o plano cooperativo também, Então nós vamos agradecer porque a igreja tem participado. Vamos orar. Amém, amém. Nós vamos ler a palavra de Deus. O texto vai ser projetado ao Salmo 85, os versos de 7 a 9. E vamos ler de uma forma uníssona. O Senhor concede salvação ao título. Está ali projetado, E leamos, mesmo assim como estamos sentados, vamos fazer isso, como disse, de forma uníssona. O Senhor concede salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua benignidade e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem em insensatez. Certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem. Amém? Certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem. Que bom nós podermos ter essa certeza, de que Deus é um Deus que está perto, não um Deus que está longe, mas acima de tudo é um Deus que nos salva. E isso é tremendo, porque nós podemos também assim ter uma esperança que transcende ao temporal, avança na eternidade. Então nós vamos também dar continuidade, vamos cantar, Nós vamos cantar o hino de número 323. E esse é um hino que tem a autoria de Martinho Lutero. Então ele tem algum tempo já. Ele foi composto por ele por volta do ano de 1521, por ocasião da convocação da Dieta de Worms. Esta assembleia ela foi convocada pelo imperador alemão Carlos V, nos dias 27 de janeiro e a 25 de maio do ano de 1521. E os assuntos que eles tratavam diziam respeito à polêmica em torno dos ensinos de Martinho Lutero, daquilo que foram as teses que ele levantou por ocasião do que nós chamamos hoje de reforma protestante. A base do hino está no Salmo de número 43. Nós vamos cantar em pé. Nós coloquemos de pé agora. Esse hino a gente canta aqui um pouquinho diferente, um pouquinho só diferente, tá? Do que os irmãos estão acostumados. Ele sempre dá uma paradinha. A gente vai fazer essa paradinha, mas ela não vai ficar tanto tempo assim. Então no original fica assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada. Então aqui essa paradinha a gente vai fazer bem suave. Então a gente vai
já vai para a espada. Entendeu? Pronto, mais ou menos vamos só fazer uma amostra aqui para os irmãos verem como é que vai ficar. Tá? Original, tá? Mas vai ficar legal. Castelo forte é nosso Deus, espada com escudo, com seu poder defende os seus, em todo lança a Castelo forte é o nosso Deus. Castelo. Você já pensou nessa letra, tudo que ela nos diz? Eu imagino que quando Lutero escreveu ela e pensou naquilo que ele estava passando e sofrendo, né, diante do desafio que ele propôs no seu coração de trazer clareza na interpretação da palavra de Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Como eu falei, é um hino que foi composto em 1521, mas é um hino que também fala para a nossa atualidade, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque nós também enfrentamos lutas e sabemos que esse demônio, conforme ele coloca aqui mesmo na letra, ele é bem presente, né, bem atuante nesse tempo. E é por isso que nós precisamos estarmos firmados e saber que temos em Deus esse castelo forte. Dia 31 de outubro, né, de 1517, na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero
pregou ali, literalmente, fixou na porta as suas 95 teses. Nós colocamos aqui essa imagem, justo viverá pela fé, porque justamente está dentro do contexto daquilo que a reforma propunha, a reforma chamada reforma protestante, promovida por Martinho Lutero. Então nós vamos colocar ali um slide que tem as 5 solas, né? As 5 solas, para que a gente relembre um pouquinho mais, né? Tudo começou, né, com Martinho Lutero, que era um monge agostiniano e professor de teologia na Alemanha, e ele tornou-se talvez a figura central da reforma protestante, porque havia outros também com ele. O conteúdo dos argumentos das 95 teses de Lutero tinha como alvo o tema das indulgências, perdão concedido pela autoridade eclesial para a absolvição de pecados, praticadas de forma iníqua, né, pelo clero da época. Lutero criticava aquilo que ele encarava como uma espécie de negociação da salvação por meio das indulgências. Por exemplo, algum nobre, né, ofertava à igreja uma determinada quantia para reformas, ou seja, de uma catedral, de algum templo, e em troca ele era recompensado por uma carta de indulgências papal, que absolvia dos pecados cometidos durante determinado período. Os que se julgavam salvos ou remidos por essa carta de indulgência, né, estavam completamente equivocados, porque para Lutero, eles corriam o risco de estarem cometendo um pecado ainda maior do que aqueles que estavam querendo ter a absolvição. E essa controvérsia ela se instala a partir do ponto, né, que para o catolicismo a justificação não está associada apenas à fé, mas também continua por meio dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, das boas obras, auxiliada pela graça santificante, que é dada com o batismo e confirmada na crisma. São, né, doutrinas. Além disso, Lutero dizia que as boas obras não tornam um homem bom, ou obras más tornam uma pessoa má, mas o que o homem bom faz, né, o que o homem bom faz boas obras, e o homem mau faz obras más. O problema é que, segundo a doutrina, né, que era pregada, um homem não é inteiramente bom ou inteiramente mau, é ambas as coisas simultaneamente. E o exercício das boas obras pode transformar, por meio do hábito, as características más desse homem em boas características. Então, diante disso, Lutero, ele tinha em mente, e daquilo que ele tinha em mente, ele publica as 95 teses, que é um tratado de fé a partir daquilo que a Bíblia expõe. E aí, então, resumidamente, aquilo que nós conhecemos está ali, as 5 solas da reforma protestante. Somente a graça de Deus, somente pela graça nós somos salvos. Não há outro meio de salvação. E a Bíblia é muito clara em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, Lutero cria firmemente no que a Bíblia dizia, assim como nós cremos também. Sola fide, somente pela fé, através da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então está lá. Somente Cristo é o único e suficiente Salvador. O sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz por nós é o que basta. Não precisamos adicionar mais nada, apenas pelo sacrifício. Então, sola Christus, sola a Escritura. Somente as Escrituras são a palavra de Deus. Não existe outras Escrituras além daquela que a palavra de Deus nos traz, que é a Bíblia Sagrada. Nós cremos piamente nisso, dessa maneira, de entender as Escrituras como aquilo que nós temos hoje como a Bíblia. Aquilo que a Bíblia nos traz é a Escritura, e somente nas Escrituras está a vontade, a palavra e o querer de Deus para as nossas vidas. E glória somente a Deus, só lhe deu glória. Então toda a honra, toda a glória somente a Deus. Por isso é que, como Igreja Batista, e muitas vezes também pensando no aspecto de sermos protestantes ou não, porque há uma discussão também, eu entendo que nós vivemos essa realidade. Nós cremos dessa maneira. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus nos traz com muita clareza. Nós vamos ver mais um vídeo que, de uma forma muito clara, de uma forma muito tranquila, nos mostra a respeito da reforma protestante.
Então, eu vou pedir que seja desligada a luz ali, que nós estejamos atentos. É um vídeo bem fácil, de fácil compreensão. É um vídeo que nos dá clareza naquilo que estamos falando agora. Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história do Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar um Lutero como único. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava vir a história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico, porém vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos e se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os louvados. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias, como se isso não fosse ruim o suficiente. Depois desses, eles levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passar a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando. Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: hoje vocês assam um ganso, referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar. E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero, e ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a ler. Ele teme aquele Deus que conheceu a tempestade e fica com uma dúvida atormentadora: como posso me acertar com Deus? Então ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo ao sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente é isso que toda religião fala: seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como eu disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso.
Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizada em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com o seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei negar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução clerical: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais Papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido, traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer, e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras, ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de ter informação, ele te dá gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Se você quiser ver mais desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. História resumida, não é? Mas eu creio de uma maneira muito fácil de ser compreendida. E nós entendemos também a grande contribuição que esse homem trouxe para a evangelização do mundo através da abertura, que todos puderam também ter acesso às Escrituras. E é interessante porque quando a reforma protestante acontece, mais ou menos na época da invenção do quê? Quem é que sabe? Da imprensa, né? Então ali começou a ser impressa a palavra de Deus. Os primeiros livros começaram a ser impressos, né, nessa época pós-reforma. Então, com um alemão também com grande influência, né? Gutenberg, inventor da imprensa, teve uma contribuição grandiosa porque dos primeiros impressos dele estava justamente qual? Livro? A Bíblia Sagrada. Então, nós podemos louvar a Deus sim, porque hoje estamos aqui pregando livremente, tendo liberdade de espalhar a palavra de Deus. Que Deus nos dê graça e sabedoria para continuarmos pregando o seu Evangelho, para continuarmos pregando a Bíblia, e não outro Evangelho, senão aquele que a Bíblia nos mostra. Que Deus nos ajude, nos dê graça como igreja em todo o tempo. Amém? Nossos avisos da semana, não temos
atividades extras, mas é bom que a gente sempre relembre, né? Eles estão aí sendo colocados na tela para relembrarmos nosso culto de oração na quarta-feira, nosso encontro de jovens e adolescentes no sábado, no domingo pela manhã, já às 8 horas, o programa da rádio, transmitido pelo YouTube, pelo canal da igreja, né? E também pelo Facebook. Assim também, às 9h45, nós teremos a nossa escola, como já está sempre acontecendo, né? Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o culto, como já é costumeiro, né? De costume. Nós vamos continuar adorando a Deus. Eu convido o ministério para estar à frente agora, nos conduzindo em mais um tempo de adoração através de cânticos. Os pais vão ficar em pé, sempre é melhor que ficar em pé, né? Senhor, são os montes de Sião.
A próxima, irmãos, se os irmãos tiverem seus dízimos, suas ofertas, pode estar trazendo aqui no casoflácio. A última música que a gente vai tocar, ele fala assim, quero que valorize. Essa música, eu sempre, quando eu estou dando aula, né, e eu tenho contato com meus alunos, por que pareça, os alunos, né, da faculdade, eles têm muito problemas existenciais, eles têm muitas dúvidas, né, de problemas que eles trazem da casa, e às vezes você tem que ser mais que um professor para eles, você tem que ser um amigo, alguém que está dando apoio para eles. Muitas vezes, irmãos, a gente já teve que ir em farmácia comprar medicamento. Eu já vi professor comprando colchão para o aluno, porque ele não tinha condição e ele estava com problema nas costas, entendeu? E aí o professor foi lá na loja, escolheu o colchão e comprou para o aluno que estava com problema nas costas. Esse aluno era eu. E aí, aquele foi o exemplo para mim da minha vida. Eu falei, olha, toda vez que tiver um aluno que eu tiver condições de poder ajudar, eu vou estar ajudando. E olha, irmãos, esse professor, ele não era cristão. E ele me ajudou dessa maneira. Foi lá e comprou, porque para tirar, né, o problema que eu tinha nas costas, porque eu morava em casa de estudante, e o colchão que é aquele que está lá na casa, né? Que está lá há 30 anos lá e é um problema. Quando ele viu esse problema, ele falou, vamos lá comprar um colchão para você então. Aí ele foi lá, comprou o colchão para mim, e é como se tivesse tirado a minha dor assim com a mão, né? Então eu vejo que muitos alunos têm esse problema, né? Então nós, irmãos, que nós temos um Deus que nos ensina, muito mais nós que devemos ser luz no mundo, ajudar as pessoas e saber valorizar elas. Amém, irmãos?
Senhor Deus eterno Pai, obrigado por esse momento de cânticos, obrigado por essas mensagens que nós ouvimos e cantamos agora. Que realmente nós possamos, Senhor Deus, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Deus. Pela mais simples que seja, Senhor, e talvez as mais problemáticas que sejam. Que realmente nós possamos ter o amor vindo do Senhor, para que quando pudermos, Senhor Deus, nós possamos ajudar ao nosso próximo. Nós possamos ser luz para essas pessoas e que nós possamos ser, Senhor Deus, aí sermos Deus, Senhor, pode pegar e guardar essas pessoas. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja aqui. Obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos que dispuseram com seus dízimos, suas ofertas. Que realmente eles continuem, Senhor, com esses corações, Senhor Deus, com gratidão ao Senhor. E que a tua igreja, Deus, possa também ser um zelo para essa comunidade. Obrigado por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom que nós podemos ter a presença do Senhor Jesus entre nós. A Bíblia fala claramente que quando 2 ou 3 se reúnem, Ele está ali, naquele lugar, em seu nome. E é por isso que nós temos a certeza da presença dele aqui. Você já viu que algumas coisas estão acontecendo aqui? Claro que já, né? Claro que já percebeu com clareza que está começando, né? Está começando uma obra que ainda vai levar alguns dias e muitas outras coisas vão acontecer. Isso é só o começo, ainda está, né, na fase inicial. Mas logo nós vamos ter, né, uma repaginada total aqui dentro desse tempo. Você vai ver que vai ficar muito mais aconselhante, muito mais bonito também, né? E graças a Deus que nos permite fazermos isso, né? Ele que proporciona, provê os recursos para que isso aconteça. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, para nós lermos o texto. Eu vou pedir que alguém ajude ali, nossos visitantes ali, com a Bíblia, né? Para que eles possam também acompanhar nossos visitantes. Nós já teremos também mencionado a nossa gratidão, né, pela presença. Que Deus continue abençoando as suas vidas, né? Juliana e Luciana. Deus os abençoe, né? 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Eu quero falar nessa noite hoje sobre a graciosa salvação de Deus. Amém? Todos encontraram? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém?
é um texto do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta aos cristãos da Ásia, né, num contexto de perseguição e morte. Esse é o contexto dos escritos de Pedro para a igreja daquele tempo, porque ele começa já falando aos eleitos que são forasteiros da dispersão, lá no começo, no versículo 1. E ali nós vemos enumerados alguns lugares que ele menciona. Então houveram muitas dispersões pela perseguição que havia naquele tempo. E as pessoas que criam em Cristo acabavam indo para vários lugares, até mesmo para que não fossem mortas. A perseguição era algo muito sério, muito presente na vida de quem tinha Jesus, de quem aceitava e vivia a realidade de uma nova fé. Quando ele escreve essa carta, né, ele deseja estimular então aqueles irmãos, a fé daqueles irmãos. A sua intenção era que a carta circulasse entre os crentes, principalmente aqueles que eram de origem gentia, que viviam ali naquele tempo debaixo, né, do jugo do Império Romano, que era o império que dominava naquela época, né, o mundo antigo. E aí então esse Império Romano ele exercia sobre eles grande perseguição, que era movida naquele tempo em especial pela ira do imperador Nero. Nero era o imperador daquele tempo quando a carta é escrita, e logo aquela ira se completaria com um incêndio de Roma no ano de 64, né, promovido por Nero, mas que na verdade ele desejava atribuir com o incêndio de Roma que a culpa, incriminando os cristãos, né, aqueles que não se submetiam e que não o reconheciam, né, como uma figura passível de adoração, como Deus, porque era essa a intenção que ele tinha, quando desejava que as pessoas o reverenciassem. Então ele promovia essas perseguições, e Pedro ele escreve essa carta nesse contexto. E a perseguição então não era algo desconhecido da igreja, e nem é atualmente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, quando nós olhamos e vemos mundo afora o que está acontecendo, há uma perseguição, sim, há muitas coisas acontecendo, tem se falado em cristofobia e coisas semelhantes, mas quando nós olhamos a realidade e a missão Portas Abertas, ela faz um apanhado, ela criou um ranking de 50 países onde a perseguição religiosa é mais forte, é mais efetiva. Os 10 países que são onde é mais forte a perseguição começam, né, em primeiro lugar tendo a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, onde está ali presente uma ideologia justa. O que é essa ideologia? A ideologia justa ela é o culto ao imperador, em que aquele homem chamado, né, Kim Jong-un se considera um Deus, e as pessoas precisam se prostrar e reverenciá-lo tal como se fosse, sob pena de serem até mesmo mortas, de serem presas e irem para os campos de trabalho. Ele se considera, então, é onde hoje a perseguição religiosa é mais feroz, é mais ativa, mais forte no mundo. Depois nós olhamos na lista, temos pela ordem, né, o Afeganistão, a Somália, a Líbia, o Paquistão, a Eritreia, o Sudão, o Iêmen, o Irã e a Índia. Esses são os 10 dentro dessa lista de 50. E o interessante é que, fora a Coreia do Norte, do segundo, né, do Afeganistão até o Irã, há a presença forte, a religião dominante é o islamismo nesses países. Então os cristãos são totalmente desconsiderados, são perseguidos veementemente. No ranking dos 50 países, nós olhamos e vemos uma coisa interessante. Em 35 desses 50 países está presente a dominação do islamismo. Em 6 está o budismo, em 2 o hinduísmo, 1 é a ideologia justa, que é na Coreia, e em 6 o cristianismo. Aí você vai perguntar, mas como o cristianismo? Há perseguição? Há perseguição porque em 4 desses países onde o cristianismo é a religião oficial do país, o avanço do islamismo está muito forte. E começa então a haver por parte do islamismo uma perseguição aos cristãos desses países.
Num desses países onde o cristianismo também é a religião oficial, existem as questões étnicas entre eles, e no outro é a ditadura que está barrando o cristianismo. Então nós olhamos e vemos essas estatísticas, e vemos esse ranking como algo bem presente nos dias atuais. Quando a gente olha, amados, aquilo que está acontecendo no dia 18 em Assunção, lá em Santiago do Chile, melhor dizendo, houve aquele incêndio na igreja da Assunção, atacada por encapuzados durante uma manifestação que, segundo eles, celebraria o primeiro aniversário dos protestos sociais, mas que nós sabemos bem que no fundo estavam as ideologias presentes naquilo que eles estavam fazendo. Na Índia, recentemente, na vila de Singapura, no estado de Chhattisgarh, 15 famílias cristãs tiveram as suas casas incendiadas, destruídas por uma multidão de mais de 10 mil pessoas que avançaram contra aquela vila, e onde haviam casas pertencentes a cristãos foram incendiadas. Nós olhamos e vemos em Cuba as igrejas sendo perseguidas, as igrejas evangélicas que não se submetem ao governo comunista são perseguidas e interditadas. Então ali elas não podem mais atuar. Os cristãos da cidade de Holguín, por exemplo, começaram a ser perseguidos no ano passado, e agora em julho desse ano a situação piorou. A igreja foi fechada e eles não têm mais direito a realizar as suas celebrações naquele lugar. Por quê? Porque eles não se submetem ao governo comunista, às ordens de um governo comunista. Na China, as reuniões de cristãos hoje são consideradas ilegais. E a perseguição ali está cada vez mais forte. As autoridades começaram agora, as autoridades chinesas, uma campanha que recompensa as pessoas que denunciam atividades religiosas, porque elas são ilegais, e as pessoas que denunciam essas atividades religiosas, seja com um vídeo ou com uma foto, elas recebem o equivalente a $72 de recompensa. Então, na China, há muitas pessoas que estão a serviço do governo comunista para denunciar a prática do cristianismo. Nós olhamos na Coreia do Norte, que ocupa o primeiro lugar nessa lista mundial de perseguição. Ser cristão ali é sinônimo de enfrentar uma perseguição extrema. Professar uma fé que seja diferente da adoração ao líder maior deles acaba em prisão e morte. Mais de 75% dos cristãos da Coreia do Norte não sobrevivem à perseguição. São presos e simplesmente desaparecem. São realidades dos dias atuais. E o Brasil? Como é que nós vemos o Brasil hoje? Como é que nós estamos vendo? Alguns episódios têm acontecido, nós sabemos disso. Nós sabemos que esses episódios de preconceito e de discriminação, principalmente contra os evangélicos, têm acontecido. Embora nós saibamos que não existe no país um sistema estruturado, que a gente tem conhecimento por enquanto, de perseguição violenta. Mas boa parte da mídia do nosso Brasil não perde tempo atacando valores e princípios cristãos e dando amplo apoio a essas manifestações que escarnecem, o cristianismo, como nós vimos recentemente no Carnaval. Ficou muito claro o escarnecer dos cristãos. Eu não estou falando de religiões esta ou aquela, mas de uma maneira geral, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, têm sido perseguidos, e hoje tem se criado novas leis, ou está se criando novas leis homofóbicas, para que, infelizmente, tenha aí uma qualificação também onde existe a perseguição ao cristianismo. Dia 20, hoje é dia 25. Dia 20 agora, na terça-feira, na cidade de São Bento do Sul, não sei quantos tiveram conhecimento da notícia, 3 jovens
subiram na torre da igreja matriz da cidade e ali eles simplesmente subiram na cruz daquela igreja e de uma forma, como uma forma de escarnecer o cristianismo. E eles postaram fotos daquele momento nas redes sociais com palavrões como legenda, com palavras que mais ou menos dizem da razão daquela atitude deles. O que significa isso? Significa que o cristianismo está sendo perseguido? Significa que estamos entrando num tempo em que novamente haverá uma perseguição muito forte à igreja de Deus? Nós precisamos pensar, porque esses países que mencionei, alguns deles apenas, isso está muito claro, é muito evidente a perseguição. Pedro, quando ele escreve como pastor que ele está levando aquela igreja que vivia dias difíceis uma palavra de consolo, uma palavra de esperança em Cristo Jesus. Tanto é que no preâmbulo da carta, nós vemos as palavras que ele traz ali, começando pela exaltação a Deus, pela salvação que eles têm. E ele diz lá: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós lemos esse texto, quando a gente observa esse texto, nós podemos tirar dele algumas verdades que ele traz para as nossas vidas também. A primeira delas é que a reafirmação de Pedro é que, sem dúvida alguma, Jesus é a fonte da salvação. Podemos ver nesse texto isso: bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Jesus, nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos transformou. Num tempo, amados, de extrema perseguição e dor, como alguns estão sofrendo, sofrimentos, e como alguns sofriam naquela época, Pedro ele inicia essa carta com essa doxologia, que é essa expressão de louvor e de glorificação a Deus. Pedro ele não começa com o homem, ele começa com Deus. Pedro não começa falando das necessidades humanas, mas com os louvores que Deus merece. Aqui Pedro está mostrando que a fonte da salvação é Jesus. E ele está ali dizendo: Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ele começa louvando a Deus pela sua salvação. E aí nós podemos pensar, amados, que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem deve ser exaltado por tão grande salvação. É Ele que deve ser magnificado por esse presente auspicioso que nós recebemos em Cristo Jesus. A salvação de graça que veio de Deus. Pela graça, como já falamos, sois salvos. Nós não pagamos nada, o preço foi pago por Cristo Jesus. Se o mundo hoje, amados, nos oferece tristezas, nos oferece decepções, nos oferece tantas coisas, não foi diferente da época em que Pedro escreveu essa carta. Ali também haviam muitos problemas, ali também haviam as decepções, ali também haviam as tristezas. Então, meus queridos, antes de apresentarmos as nossas dores, de apresentarmos as nossas lutas, de apresentarmos as nossas lágrimas, as nossas perdas desse mundo, levantemos os olhos aos céus e exaltemos aquele que nos amou, aquele que nos escolheu e aquele que providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Eu creio que nós precisamos caminhar muito mais nessa direção nos dias atuais. Nós estamos tão focados nas nossas necessidades, naquilo que nós estamos precisando, e deixamos de olhar para Deus que nos ama. Quando nós discorremos esse texto, nós temos estampado, claro nele, aquilo que Deus é e o que Ele fez por nós. Ele nos regenerou, sabe? Isso não é algo comum.
não é algo insignificante. Ele nos gerou de novo, Ele nos deu uma nova vida. É isso que significa o texto, uma nova vida. Ele tirou uma natureza que era morta pelo pecado e trouxe ela à vida novamente. Regenerar, gerar novamente é o sentido dessa palavra. E essa regeneração é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele muda as nossas disposições íntimas, dando-nos o quê? Um novo coração. É o que o Espírito Santo faz. Esta é a obra do Espírito Santo na transformação de uma vida sem expressão alguma, uma vida dominada pelo pecado, uma vida conduzida pelo pecado, agora numa nova vida. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está lá dizendo muito claro, 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A nova vida que veio de Jesus, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação de Deus, e Pedro aqui corrobora, dizendo da regeneração que Ele opera em nós. Mas é interessante que nós, olhando isso, e Ele faz essa transformação nas nossas vidas, nos gerando de novo com um propósito, para uma viva esperança. Uma viva esperança. Aí nós entendemos, como ele segue dizendo lá no verso 4, que essa é uma herança incorruptível, que não se corrompe, que não se corrói, que não se compara aos valores mais preciosos que nós temos sobre a face da terra, não é verdade? As riquezas, sem mácula, sem mancha alguma, imarcessível, que não murcha, que não desvanece, reservada no céu para vós outros. Nada pode desfazer, nada pode atingir aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Ele fez em nossas vidas. É essa certeza que gera essa esperança viva em nós. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz lá que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Não é a morte, não é as lutas, não são os problemas, não são os principados, as potestades desse mundo, do presente século. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos entender. E quando nós exaltamos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito por nós nos sentimos mais fortalecidos, e aí nós conseguimos enfrentar as nossas lutas, que são leves e momentâneas, como Paulo diz. São para esse tempo, para alguns momentos, não serão eternos, porque nós não vamos viver eternamente aqui nesse lugar. De prantos, de dor, de sofrimento. Nós vamos estar eternamente com Ele. Por isso é que nós podemos entender essa reafirmação do apóstolo Pedro, dizendo: Jesus que é a fonte da nossa salvação. A segunda verdade que Pedro nos mostra aqui, e mostrou àquela igreja sofredora, é a natureza dessa salvação que o Senhor Jesus nos dá. Dá àquele que nele crê, dá àquele que entrega a sua vida a Ele. Pedro ele faz uma transição no texto aqui da fonte da salvação para a natureza dessa salvação, mostrando que esse plano que foi estabelecido na eternidade, ele se concretiza no tempo. Aquilo que foi planejado por Deus no céu, realiza-se aqui na terra. Duas verdades nós podemos pensar aqui. Duas verdades, como já mencionamos. A regeneração, Ele nos regenerou. A regeneração, como falamos, é a obra do Espírito Santo em nós. Ele está mudando, Ele está transformando, fazendo que tenhamos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. E aí então nós entendemos aquilo que a palavra nos diz, que nós estamos nascendo agora de uma semente incorruptível. Nós não temos somente um novo status que a justificação nos dá, mas também uma nova vida promovida pela regeneração que o Senhor promove na vida daqueles que Ele criou. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ser membros da família de Deus. O crente renasce dentro de uma nova família, ele renasce
de uma vida, né, que estava vivendo, passa a viver uma nova vida e agora ele tem uma nova família. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz lá no capítulo 2, do verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você percebe a condição que nós temos por essa graciosa salvação de Deus que nos alcança? É interessante porque aqui tira dúvida também, apaga qualquer argumento que se levante muitas vezes. Nós agora, quando cremos em Cristo Jesus, nos tornamos família de Deus, passamos a estar para com Deus numa relação diferente, de filhos. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, fala muito claro. Derruba dúvidas, derruba questões, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando: ah, não, todos nós somos filhos de Deus. Claro que sim, pela criação somos filhos de Deus, criados por Deus. Mas aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, está muito claro. Ele diz lá: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Evangelho não é algo complicado, complexo. É claro, a palavra de Deus. O que nós precisamos é crer pela fé em Cristo Jesus para nos tornarmos filhos de Deus, como a palavra nos mostra. Nós vivemos uma nova família, nós passamos a viver uma relação de filhos e uma relação de irmãos de Jesus. Somos irmãos de Jesus. Diz lá em Romanos 8, 29: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa tremenda nós temos na palavra de Deus, que nos dá essa segurança, que nos dá essa certeza, essa esperança viva, como Pedro fala aqui. Algumas coisas que às vezes nós não imaginamos, Deus está provendo para as nossas vidas. Nós precisamos confiar plenamente em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar inteiramente em Cristo Jesus. A segunda verdade que o texto nos fala aqui dentro dessa natureza da salvação é que nós temos essa viva esperança. Ele diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Aqui está a resposta. Aqui está a palavra. O apóstolo Paulo descreveu o mundo pagão como um mundo sem esperança quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, no verso 12. Ele diz a respeito do mundo daquele tempo. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição que Paulo descrevia no mundo da sua época. Um mundo sem Deus e sem esperança. Talvez essa tenha sido a razão de Sófocles, que foi um dramaturgo grego que viveu entre 497 e 406 a.C., quando ele diz lá nos seus escritos: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. Olha bem o que ele diz: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer, retornar ao lugar de onde se veio. Percebe? Qual era a visão que ele tinha do mundo? Nenhuma esperança. Naturalmente ele desconhecia a verdadeira esperança que somente em Cristo foi conquistada. Naturalmente que ele
desconhecia a promessa de Deus. Por isso, amados, é que o cristianismo é a religião da esperança. Nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que está entre nós temos um Deus que atua e que vive nas nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em nós quando nós cremos em Jesus Cristo. Então nós não precisamos procurar Deus em qualquer outro lugar, porque Ele está em mim, está em você. Um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco. Esse é o nosso Deus. Por isso o cristianismo é essa religião de esperança, porque nós não caminhamos para um futuro desconhecido, nós estamos marchando para a glória eterna com Cristo Jesus. A regeneração, ela nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Vivíamos na miséria do pecado, agora estamos na riqueza da graça de Deus. Você percebe como Deus faz as coisas, como Deus nos ama e se importa de fato com cada um de nós. Essa regeneração então muda completamente a nossa vida. Somos regenerados para a esperança, e essa esperança que nós vemos aqui, ela tem duas características: ela é viva e ela é segura. Ela é viva e ela é segura porque ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. O nosso Deus não está morto, nosso Deus não está no túmulo em qualquer lugar desse mundo. O nosso Deus está aqui nesse lugar. O nosso Deus está entre nós. É assim que Jesus vive. Um Deus vivo, um Deus presente. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa regeneração não seria possível. Nem a nossa esperança teria algum sentido. Não teria nenhum sentido. Então eu posso entender, como diz aqui no verso 5, que eu estou sendo guardado no poder de Deus pela minha fé. Tem um dos nossos livros que fala, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrar. No poder de Cristo Mestre, a nossa vida salva está. Do perigo que nos cercar, Ele pode nos livrar, Ele pode nos dar a vitória diante do mundo que nós vivemos. E no dia final, nós vamos estar com Ele. E é isso que deve trazer alento aos nossos corações, trazer alegria aos nossos corações, mesmo quando a gente olha para o mundo que nos cerca, vivendo esse tempo de lutas tremendas, como nós vimos, nesses países onde há perseguição. O mundo vivendo esse tempo diante dessa pandemia, de temor, de medo. Mas aqui nós podemos ver tanto esses irmãos que têm sido levados ao martírio nesses países, como aqueles que têm sido levados pela pandemia. Muitos irmãos nossos estão passando por isso, então estão deixando essa terra. Mas uma coisa nos deve levar à alegria, como ele diz aqui no verso 6. Nós podemos nos exultar, ainda que conquistados pelas provações. Ainda que conquistados pelas provações, como diz no verso 6. Eu me alegro, porque sei que ainda que muitos que estão morrendo, seja pelo martírio nesses lugares, seja pela doença, um dia eternamente nós estaremos nos céus, juntamente com eles, adorando o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar. Nós estaremos vendo esses irmãos, e aí nós vamos juntos adorar a Deus eternamente. Por isso, amados, é que nós precisamos viver de forma diferente aqui nesse mundo. Eu quero viver, quero continuar vivendo, com essa certeza de uma salvação que eu recebi sem merecer, que foi graciosa, e não custou nada de minha parte, mas foi por causa da fé que eu tenho em Cristo Jesus. E essa salvação, como Pedro diz aqui, que é mais preciosa do que ouro perecido. Nada se compara. Nada se compara. Mas tudo isso, como ele continua falando, deve resultar em louvor
glória e honra na revelação de Cristo Jesus. É a esse Cristo Jesus que eu tenho no meu coração e que os meus olhos também não podem contemplar, como Pedro diz aqui no texto, que eu amo e que eu quero viver para Ele eternamente, aqui nessa terra e depois na eternidade. Como você tem vivido? E que está a sua confiança? Deixe-me perguntar isso. Você confia plenamente naquilo que você tem, naquilo que você vive, ou naquilo que Deus fez por você naquela cruz? O dom da vida eterna em Cristo Jesus. No que você se firma nesse tempo de lutas, de batalhas, de enfrentamentos que nós como igreja vivemos? É importante que você pense. É importante que você possa ter certezas no seu coração, porque as certezas nos levam a desfrutar dessa viva esperança que Pedro fala na sua carta. Por isso é que nós pregamos a palavra e não podemos deixar de pregar. Porque uma alma salva tem um valor incomparável. Não se compara a nada que esse mundo possa produzir, nem toda a riqueza do mundo pode pagar pelo valor de uma alma que reconhece Jesus Cristo. Como você tem vivido nesse tempo? Você tem certeza da eternidade com Cristo Jesus? Quando morrer aqui, nessa terra, você vai estar com Cristo Jesus na eternidade? Nós podemos ter essa certeza aqui, nesse tempo, porque depois da morte não há mais nada. O escritor da carta aos Hebreus diz que depois da morte é o juízo, nada mais se faz. Por isso é que nós devemos escolher Cristo Jesus nesse tempo, enquanto temos vida, enquanto estamos aqui na presença dEle, enquanto estamos recebendo a mensagem de salvação dEle. Na noite de hoje, amados, mais uma vez a palavra de Deus está sendo pregada, dizendo que a salvação que o Senhor Jesus está oferecendo a todo que nele crê é uma salvação que é de graça. Você não vai pagar nada. Você não vai desembolsar nada. Você vai ter somente crer pela fé em Cristo Jesus e aceitá-lo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador que é. Por isso que eu quero, nesse momento, estar orando pela sua vida, orando pela vida daqueles que também têm nos acompanhado nas transmissões. Muitas pessoas, às vezes, na distância, desse lugar, têm acompanhado. E algumas também creem em Cristo Jesus para a salvação. E algumas reafirmam a sua fé em Cristo Jesus. Então o nosso desejo agora é orar por você que está aqui nesse lugar. Também para que você possa, na noite de hoje, ao sair desse lugar, não levar dúvida nenhuma no seu coração, mas sair daqui com uma certeza real, uma certeza verdadeira de que Cristo Jesus é seu único Salvador. Não há outro. Não há outro. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos para que estejamos falando com Deus nesse momento, para que nada interfira nesse momento que você estará prestando atenção naquilo que Deus ainda quer falar ao seu coração, à sua vida nesta noite. Você ouviu aquilo que a palavra de Deus trouxe na noite de hoje? Eu tenho que perguntar, não posso deixar de perguntar: o que você vai fazer com o que ouviu? Você vai tomar uma decisão por Jesus ou vai continuar vivendo uma fé distante de Jesus? Uma fé que até crê em Deus, mas uma fé que tem muitas dúvidas e que não tem certeza alguma a respeito daquilo que Jesus fez na cruz por você, da sua morte para trazer a vida, da morte que nos dá uma viva esperança, da morte que nos transforma, que nos regenera, como falamos aqui. A pergunta que eu faço a você, antes de orar por sua vida, é: você quer tomar uma decisão com Jesus na noite de hoje? Você quer entregar a sua vida a Jesus na noite de hoje? Eu quero que você faça um gesto de assentimento, dizendo que sim,
levantando a sua mão, para que eu possa orar por você também. Você quer confiar a sua vida a Jesus, entregando a Ele, para que Ele possa ser Salvador realmente da sua vida? A Bíblia nos ensina, através do salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas não fala. Quando a Bíblia fala entrega o caminho, entregar a vida a Deus. Entregar a vida e confiar em Deus, que Ele vai cuidar da sua vida. Muito melhor do que você cuida, muito melhor do que qualquer outra pessoa. Se quer receber Jesus, faça um gesto simples, simbólico, porque é entre você e Deus, é a sua fé em Deus, é a sua crença em Cristo Jesus como teu Salvador. Alguém quer fazer isso? Levante a mão para levante a mão para receber essa bênção da salvação de Cristo Jesus. Eu estou oportunizando agora aqueles que estão conosco na noite de hoje. Quem sabe você que está aqui precisa tomar essa decisão. Não perca a oportunidade, não perca o momento que o Senhor Jesus está oferecendo a você no dia de hoje. Alguém que está aqui quer fazer isso? Eu não quero insistir, mas eu estou dizendo a você, não perca as oportunidades suas. O dia de amanhã pertence a Deus. Nem eu sei o que vai acontecer com a minha vida, nem você sabe o que acontecerá com a sua. Por isso da importância de você acolher o convite do Senhor Jesus para a sua vida. No último momento, você quer conhecer mais a Jesus e entregar a sua vida a Ele? Faça agora esse gesto de entrega. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra, ela foi trazida, Senhor Deus, imagino eu, com clareza para o coração daqueles que aqui estão, para aqueles que nos acompanham. Porque a Tua palavra, ó Deus, ela não tem complexidade alguma nela, Senhor Deus. Ela diz que nós precisamos tão somente crer em Cristo Jesus para receber a salvação eterna. Crer pela fé em Cristo Jesus, Deus. Por isso, querido Deus, nós te pedimos a Deus que tu continues falando através do teu Espírito Santo a corações, quer corações que estejam aqui, corações que estejam em outros lugares, acompanhando também essa palavra, Senhor Deus, para que em tempo ainda possam entregar verdadeiramente as suas vidas a Cristo Jesus, recebendo como Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos por saber que tu está cuidando das nossas vidas. Te agradecemos por saber que tu nos tens livrado constantemente, ó Deus, dos perigos desse tempo, Senhor Deus. Que tu nos tenha, ó Deus, cuidado para que, no tempo em que vivemos essa pandemia também, Senhor Deus, não sejamos atingidos por ela, Pai. Por isso nós te engrandecemos, ó Deus, e pedimos também nesse momento a tua bênção sobre cada um que chegou nesse lugar, ó Deus, sobre aqueles que também estão acompanhando esta palavra, Senhor Deus. Que a tua bênção, ó Deus, seja algo presente, trazendo salvação em primeiro lugar, trazendo cura, Senhor Deus, às enfermidades, ó Deus, físicas e às enfermidades da alma que muitos têm tido, Senhor Deus. Querido Deus e Pai eterno, receba também nesta noite toda a nossa adoração através de tudo quanto apresentamos a Ti na noite de hoje, neste culto de adoração a Ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez por os que aqui chegaram, ó Deus, e também os que não estiveram aqui, que são membros, que fazem parte da Tua igreja neste lugar, onde quer que estejam, ó Deus, que Tu os visite, Pai. Aqueles que estão passando alguma dificuldade, que Tu possas também levar-lhes o Teu amparo e o Teu cuidado sobre as suas vidas. E dá-nos, ó Deus, uma nova semana, Senhor Deus, debaixo da Tua grande e maravilhosa graça, Senhor Deus. Nós te pedimos isso e oramos agora com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu já vou pedir que nossos irmãos do som possam deixar ali já um instrumental, quem sabe, para o nosso fechamento do culto dessa vez. Nossa gratidão a você que está aqui conosco. Que você possa ter uma semana nova, cheia de bênçãos, debaixo dos cuidados de Deus. Essa é a nossa oração. Que você possa estar conosco
outros momentos, como nós anunciamos também através dos avisos, não só nesta noite, mas que você possa acolher no seu coração esse convite para, em outros momentos, estar aqui também conosco. E se você tem alguma dúvida, quer alguma informação também a respeito da palavra de Deus, eu estou sempre à disposição para trazer clareza através da mesma, na vida daqueles que precisam. Então, fica a minha palavra a você que está conosco, a você que nos acompanha também, para que você também possa fazer contato conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar de forma silenciosa enquanto temos um instrumental para encerramento do culto desta noite. Que Deus a todos abençoe. Tenha uma boa semana na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém?